ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Saber todos os meus dias que pra vida ou para a morte eu vou andar com Deus. É verdade? O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor. Motivo de grande alegria estar aqui gravando esse vídeo, essa ministração para os nossos corações. Nós tivemos aí uma deliciosa viagem sobre o plano da salvação, de Gênesis a Apocalipse, o que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero trazer hoje 2 Reis, o primeiro capítulo, ser reconhecido por Deus. Quando você sai de casa, como as pessoas te conhecem? Olha lá vem aquele cristão fofoqueiro. Olha lá, diz que é cristão, mas vive ali parado no bar bebendo. Olha aquele ali. Você viu? Domingo tava pregando, logo que pregou deixou a mulher em casa e foi ver a vizinha. Que tipo de cristão você tem sido reconhecido? Como as pessoas veem a sua vida, o testemunho? Você tem refletido a glória de Deus, porque cristão é o imitador de Cristo. Ou você tem sido um crente simplesmente, sua carne, sua vontade, que acaba sendo reconhecido. E aqui, nesse texto de 2 Reis, é incrível como o profeta Elias, ele era conhecido, homem de Deus. Acasias estava doente, caiu enfermo, e ele queria saber se ele iria viver ou não, se essa enfermidade iria matar ele ou não. Só que Acasias, ele era rei da onde? É isso mesmo, povo. Acasias era rei de Israel. Então, se é rei de Israel, se é rei de Judá, se é rei de Benjamim ou de alguma tribo do meio cristão, logo ele deveria servir a quem? A Deus. Ele deveria então consultar a Deus, certo? Se nós somos cristãos, nós devemos orar e pedir conselhos a Deus. Devemos primeiramente consultar a Deus sobre as nossas roupas, sobre o que iremos falar, como iremos nos comportar diante de Deus, né? Através da palavra, certo? Mas Acasias não fez isso. Ele mandou seus mensageiros irem até Baal para consultar Baal, para saber se ele iria viver ou não, se essa enfermidade seria para a morte. E para surpresa daqueles mensageiros, no meio do caminho, com quem eles se deparam? Bem, se você, assim como eu, leu 2 Reis, então você sabe que naquele momento eles se deparam com um homem. Aí eles voltam, né? Porque aquele homem, no momento que chega para eles, peraí, não tem Deus em Israel para vocês consultarem, não? Vocês vão consultar a Baal. Vão consultar Baal, o Deus de Ecrom. Que isso? Não tem Deus em Israel para você orar, para perguntar? Não tem a palavra de Deus para você meditar, para você orar? Você precisa pedir conselho para o vizinho? Você precisa pedir conselho para o ímpio? Você precisa pedir conselho para o mundo? Que isso? Vai consultar Deus, vai orar, mas da cama ele não sai e assim ele morrerá. Foi o que aquele homem disse. E quando eles voltam e falam para o rei no momento, ele, quem é esse homem? Eles começam a descrever. Não sei a versão da sua Bíblia, né? Mas a minha versão diz assim. Ele era um homem peludo e cingido com um cinto de ouro nos lombos. Tem outras versões que falam que ele tinha uma pele de animal, uma pele peluda sobre os seus ombros e um cinto de ouro. Na hora, o que o rei fala? É Elias, o Tibita. Essa palavra Tibita, Tisbita. É o homem de Deus. Como você tem sido reconhecido? Aqui Elias, quando os mensageiros já falaram o jeito que ele estava vestido, a forma que ele falou, dele chegar e falar assim, ó, a gente passou ali, a gente estava indo lá consultar Baal, mas no meio do caminho parou um homem e falou que o Senhor vai morrer. Que homem é esse? Como é que ele era? Começaram a descrever ele, Elias. O homem de Deus, o profeta. E eu trago 1 Reis, gente.
Somente 18 capítulos. 18 capítulos, 18 versículos maravilhosos para a nossa meditação. Como você tem sido reconhecido? Verdadeiramente você foi marcado por Deus? Verdadeiramente você foi transformado por Deus? Porque Jesus Cristo transforma. Não tem como aceitar a Jesus Cristo e continuar na vida de pecado. Marcado por Cristo é marcado pela obediência, é entender na palavra que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que nós precisamos todo dia o que? Lutar contra a nossa carne, lutar contra o pecado, nos afastar do que nos afasta de Deus. O pecado, Romanos 3:23, porque todos os pecados separados estão da glória de Deus. O que nos afasta de Deus é o pecado que nos aproxima, é um coração obediente, um coração que todo dia renuncia às próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, é preciso viver em obediência. É preciso guardar no nosso coração o quê? A palavra do Senhor, os mandamentos. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra hoje no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti, para não pecar contra Deus. Como você está sendo reconhecido? Quando você sai de casa, as pessoas te olham, nossa, aquele ali é um verdadeiro cristão, uma cristã, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não é para me vangloriar, mas eu louvo e exalto o nome do Senhor. Por ouvir falar, aquela ali é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração. Eu, pelos meus vizinhos, tanto dessa casa onde eu moro, como da minha casa antiga. Eu lembro da minha antiga casa que era engraçada. Ei, essa daí é uma mulher de oração, hein? É uma mulher crente, essa daí é cristã. Glória a Deus, aleluia. Tinha dias que eu falava assim, por que esse povo tá gritando que eu sou cristã? Mas depois eu entendi. Porque ali da rua, para honra e glória de Deus, tinha uma outra irmã também. Mas de todas, né, eram a que tinha vida cristã. Tinham vidas no altar. Eram mulheres que verdadeiramente refletiam a glória de Deus. A honra não é minha. Favorecimento, reconhecimento é de Deus. Se eu estou sendo reconhecida como uma mulher de Deus, como uma mulher de oração, como uma verdadeira cristã, é mérito meu? Não. Toda a honra e toda a glória ao meu Deus, porque eu não estou envergonhando a Deus e não estou manchando o evangelho. Porque a palavra de Deus ela é para ser pregada e para ser vivida. Se fosse para sermos parecidos com o mundo, o Senhor Jesus Cristo não ia falar para deixarmos o quê? A nossa vida e seguir a Ele. Tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Viver uma vida de evangelho, uma vida de verdade, requer renúncia. Requer abrir a mão. Por quê? Romanos 8:8. Os que estão na carne não agradam a Deus. Nós não podemos agradar a Deus se vivermos uma vida de banalidades, de imoralidades, de pecado. Carnalmente. Isso não agrada a Deus. E por isso que precisamos saber se estamos reconhecidos por Deus, se estamos sendo reconhecidos por esse Deus, se verdadeiramente fomos transformados. Então que a nossa vida, as nossas atitudes venham mostrar essa transformação, que venhamos ser um instrumento na mão de Deus, que venhamos testificar deste grande amor. Amém? Que Deus abençoe. E você está sendo reconhecido como um cristão, como um imitador de Cristo? Que a sua vida ela seja verdadeiramente transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Que verdadeiramente você seja marcado pela obediência, marcado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo, que jamais falte a presença de Deus. Pai, que sejamos verdadeiramente teus imitadores. Que sejamos chamados como cristãos, Pai, por refletir a imagem de Cristo, por andar, Senhor, nos teus caminhos, por ser marcados pela obediência, por testificar o seu grande amor, andar na verdade, andar na justiça, sermos homens e mulheres idôneos, Pai, que pregam e vivem, Senhor Jesus Cristo, a verdade, que nossos pés sejam formosos por proclamar, Senhor, o Evangelho. Muito obrigado por mais essa ministração, Pai querido. Fale aos nossos corações e que sejamos reconhecidos como homem de Deus, mulher de Deus, em nome de Jesus Cristo, assim oro e já te agradeço. Amém. Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Mais uma vez eu declaro que jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz.